Opa, sejam bem-vindos ao Bold. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre tudo o que a gente vai ver no módulo 2. Sim, eu considero o módulo 2 o mais importante de todos. Os 4 módulos desse curso se complementam, mas definitivamente o 2 é o grande módulo aí, porque ele vai lidar com todas as partes da escrita em si. O módulo 1 vai lidar muito com a parte de preparação para escrever uma obra. A gente vai falar sobre pesquisa, sobre sinopse, sobre personagem, enfim. Agora, nessa parte 2, a gente vai falar mais especificamente e, como eu sempre digo, com foco muito prático em vários aspectos da escrita criativa, tá? Então, como é que o módulo 2 pode te ajudar? Vamos lá. A gente vai falar sobre a escolha da voz narrativa. Isso vai muito além de primeira e terceira pessoa, tá? E vou quebrar alguns mitos aí, alguns clichês sobre primeira e terceira pessoa. Mas vamos falar sobre o narrador, a voz do narrador. O narrador vai ser um personagem, ele vai estar só observando a história, ou ele vai ser, a gente vai escrever num estilo direto. Aí, de realmente entrar na cabeça de cada personagem, que é uma grande e excelente característica dos romances modernos. Então a gente vai falar um pouco sobre ponto de vista e voz narrativa. A gente vai falar sobre a primeira frase, sobre como você vai apresentar os seus personagens, o primeiro parágrafo da sua obra, a organização da sua obra em partes, capítulos, cenas, enfim. Vamos discutir a anatomia de cena, que eu acho extremamente importante para você não se perder na hora de escrever. O que tem uma boa cena? O que significa uma boa cena? Quando ela começa, quando ela termina? O que ela precisa dar de informação para o leitor? Quais são as características principais de uma excelente cena, de uma cena bem escrita? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do personagem. Então, no primeiro módulo foi mais ou menos a escolha, quantos personagens grandes, quantos pequenos, quantos personagens desse tipo e como eles vão servir à história. Agora a gente vai falar sobre como você desenvolve o personagem durante a escrita. Não é apresentar uma ficha de personagem no começo, quando você apresenta o personagem. Existem aí muitas técnicas, existem formas bem interessantes de apresentando e desenvolvendo um personagem e o arco desse personagem na história. Vamos falar sobre a voz do seu personagem, os altos e baixos emocionais da obra. Isso é de extrema importância. Eu vejo pouquíssimo, na verdade eu nunca vi nenhum curso falando sobre isso, então a gente vai falar sobre isso, como você e ver como obras que não são obras que a gente olha e fala, isso não tá tão bem escrito, isso não é tão bom, por que fez tanto sucesso? E a gente vai identificar esse sucesso através da execução bem feita desses altos e baixos emocionais. Vamos falar sobre as cenas de ação, mas também as cenas de respiro, como é que isso funciona para ir deixando a sua obra interessante. Vamos falar sobre como criar tensão, como criar suspense em qualquer gênero literário. Vamos falar sobre cenas de ação, especificamente cenas de amor e sexo, escolhendo os ambientes para cada cena. Vamos falar muito sobre ambientação, é o maior erro que eu vejo os autores novatos cometendo nas leituras críticas que eu faço, no processo de mentoria. A gente discute muito sobre isso porque existe uma dificuldade de ambientar da forma correta. Então a gente vai conversar sobre como ambientar. Vamos fazer bastante trabalho do famoso mostrar e não contar. Mas não só eu falando para vocês que essa é a forma certa, mas como isso é feito da forma certa. Então a gente vai ter vídeo específico sobre olfato, sobre iluminação, sobre temperatura, todos os aspectos sensoriais que a sua obra vai ter e que você vai pincelar nas cenas para tornar aquelas cenas vívidas e muito reais para o leitor, porque nada é mais gostoso quando o leitor fala pra gente que se perdeu. Nossa, eu perdi o ponto do ônibus porque eu tava perdido naquela cena. Quando alguém chega para mim e fala, eu li Inferno no Acho que senti frio enquanto eu lia. Isso é o resultado de uma ambientação bem feita. A gente vai falar muito sobre descrição e ambientação. Vamos falar sobre como a gente cria o clima da cena de uma forma bem de subtexto mesmo. A gente usa alguns truques aí que bem implícitos para gerar no leitor algumas sensações e fazer um pouco de foreshadowing também. Vamos falar sobre
o clímax, sobre as promessas, sobre o segundo ato, que é quando geralmente o pessoal erra a mão e a história fica chata. A gente vai conversar sobre como deixar esse segundo ato uma coisa interessante, surpreendente, cheio de cenas interessantes. Vamos conversar sobre bloqueio criativo, cenas que dão medo, como a gente gera medo. A gente vai falar sobre a backstory do personagem, sobre experimentação, quando é estilo e quando é exagero, né? Linguagem corporal dos personagens, a gente fala sobre drama humano, plot twists, ticking clock, aí um monte aí de técnica. Eu realmente estou passando por uma lista que eu estou deixando de fora, assim, vários e vários vídeos, dezenas de vídeos, porque esse daqui é limitado. Vamos pegar tudo isso depois de desenvolver checklists que você vai poder usar para falar, putz, eu fiz isso, tá, eu fiz isso, isso tá legal, isso eu preciso treinar um pouco. Lembre-se que esse curso tem exercícios extras em PDF e esse curso tem fontes onde você pode se aprofundar mais ainda em cada um desses assuntos, tá? Vamos conversar também sobre erros comuns de escritores iniciantes. Ok? E aí eu tenho um vídeo especial no final desse módulo, que é terminei o meu first draft e agora. Então a gente vai falar sobre toda a parte de olhar o que você acabou de criar e se preparar para uma autoedição, que é o módulo 3 e do qual eu vou falar no próximo vídeo.